Então, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai continuar falando sobre o tema da última aula. Então, para quem não estava ou para, né? Demorei para achar o link. Boa noite, professora. Boa noite. Hoje eu não consegui postar antes lá na. Ficou só disponível na agenda mesmo. Não deu tempo para eu conseguir olhar lá, tá? Então peço desculpas desde já. Vou tentar colocar no Facebook para vocês sempre o link. E a aula de hoje, a gente vai continuar na temática do texto, né? Então a gente começou falando o que era texto na última aula. Texto, então, sendo essa unidade de sentido entre um autor e um leitor, né? E a gente viu que esse autor e esse leitor não necessariamente precisa ser um leitor de linguagem verbal, né? E um autor, alguém que está escrevendo alguma coisa, então alguém que está produzindo uma comunicação, alguém que está recebendo essa comunicação. E isso tem que carregar um sentido em si. Então a palavra principal quando a gente pensa em texto é pensar em sentido, em algo que tenha sentido em si mesmo, tá bom? Então, vou já compartilhar minha tela com vocês aqui. Permitir. Ok. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Acho que já, né? Tá. Vamos lá. Então, a gente viu esse... a gente fez a interpretação dessa imagem, né? Deixa eu tirar aqui o negocinho de gravar para vocês. Então, a gente viu a interpretação dessa imagem sobre a saudade, né? E a gente viu que a gente teve que, para poder chegar no verdadeiro simbolismo que essa imagem carrega, a gente teve que observar todos os aspectos. A luz e a sombra, a vestimenta, como que são as paredes desse lugar, quem é essa pessoa, quem é essa figura que está aí presente, o que ela está fazendo, qual é a posição do corpo dela, em todos os sentidos, né? Qual a expressão facial, quais são os gestos, né? E tudo mais para a gente conseguir chegar a entender que essa saudade que ela está sentindo é de alguém que faleceu, né? Algum familiar, tá bom? Deixa eu só dar um ESC aqui, porque eu escutei que chegou mais alguém. Pronto. Não estamos nesta aula aqui, Brasil. Então, as charges e tirinhas, elas vão ter algo bem semelhante também. A gente vai muito partir desses pressupostos que a gente apresentou na última aula para poder interpretar charges e tirinhas. Então, que pressupostos que são esses, né? Vamos retomar aqui, que é a gente poder dividir a imagem. Então, pensem assim, quando é uma imagem inteira como essa, a gente divide em quadrantes. Então, pensa na imagem como se ela fizesse um gráfico aqui. Então, a gente divide ao meio na horizontal, ao meio na vertical. E a gente olha mais ou menos cada setor, o que está acontecendo, e a imagem de uma maneira geral. Então, essa pessoa está no centro, ela está do lado esquerdo, do lado direito da imagem, a gente vai simplesmente observando tudo isso, sem emitir julgamento, fazendo uma observação mais objetiva, né? Mas algo como se eu pudesse, se todo mundo fosse ver exatamente a mesma coisa e aquilo pudesse ser uma afirmação categórica e objetiva sobre o que está acontecendo ali, qualquer pessoa pudesse ver a mesma coisa, não depende daquilo que eu sinto sobre a imagem. Então, essa divisão numa imagem única, a gente pode dividir em quadrantes. Vocês vão ver que isso vai ser útil para essa imagem e nem tanto. Para outras imagens vai ser importante a gente dividir em quadrantes. Essa daqui, como que a gente divide um quadrinho? É o próprio quadrinho. Então, o quadrinho ele já não é, nesse caso aqui, por exemplo, ele já não tem quatro quadrinhos formando uma tirinha. Então, cada quadrinho é uma parte dessa imagem, tá? Vamos só autorizar aqui esta pessoa. Está entrando, Juliana.
E voltamos. Então, aqui a gente vai dividir essa imagem em 4, que são os próprios quadrinhos. Essa tirinha vai ser dividida em 4 partes. Na primeira, então, vamos lembrar de como é que, né, recolher aí o nosso julgamento, recolher a nossa análise subjetiva da coisa e tentar observar aquilo exatamente o que a gente está vendo na imagem. Então, a gente está vendo primeiro uma menina, né? A gente vê o cabelinho dela aí, a roupinha, uma roupinha que tem o quê? Como que ela é, essa roupinha? Ela, aparentemente, pela imagem aí, ela um monte de bolinha, né? Parece ser uma bolinha ou uma estampinha. Não dá pra gente ter tanto detalhe, assim, não dá pra ver tão de pertinho. Então, a gente sabe que ela tem uma estampa, vamos dizer assim, pra gente não falar assim, é bolinha. Mas não dá pra saber se isso é uma bolinha exatamente ou não. Ela tá vestida com uma roupa estampada, né? Não é uma roupa de cor lisa. Ela tem um lacinho na cabeça, ela tá na porção do ponto de vista nosso, né, de quem tá olhando para a imagem. Ela tá do lado esquerdo da imagem, certo? Então ela tá mais posicionada do lado esquerdo. E no lado direito da imagem a gente tem aí um móvel, né? Alguma coisa que a gente pode deduzir aí que seja uma televisão. Tem 2 antenas, a gente consegue ver só a metade do que está acontecendo. Tem uns botões aqui do lado, né? De perfil, dá para ver que tem uns botõezinhos, uma tela, um móvel dando suporte, né? A gente vê que está sombreado embaixo, tem um móvel aparando essa TV, né? E essa menina, então, tá de perfil, ela não tá de frente para a imagem, ela tá de perfil, um pé na frente do outro, certo? Então, isso dá a impressão pra gente de que ela está caminhando. Como que a gente vai confirmar essa impressão? Olhando para o próximo quadrinho. Então, indo para o segundo quadrinho, o que a gente tem de informação no segundo quadrinho? Ela já não tá mais do lado esquerdo da TV, ela já tá ao centro da TV, então dá pra ver que de um quadrinho pro outro realmente ela se deslocou, né? Ela mudou de posição, então ela tá andando mesmo. Ela não olha, ela continua indo na mesma direção, certo? O olhar dela tá pra frente. E a gente consegue perceber claramente que é uma TV e ganha uma outra informação aí que é o fiozinho, né? Atrás dá pra ver um fio da TV, fio da eletricidade da TV. Ela continua na mesma, né, andando ali, só que já na frente da TV, não olhando pra TV, ela pensa, e a gente tem o balãozinho do pensamento. E aí a gente vai ter a linguagem verbal, né? Isso tudo que a gente tá fazendo é uma análise não verbal até agora. O que a gente lê daí? Meu Deus, que droga de programa, né? Próximo quadrinho, terceiro quadrinho. Ela já passou da TV, e aí sim, ela tá lá fixa no caminho dela, andando, né? O olhar dela muda de direção, dá pra ver que ele já vai na direção da parede, e a gente vê que essa TV tá desligada, certo? Então, o fio ele tá levando a lugar nenhum, tá fora da tomada. E aí, no quarto quadrinho, então ela já passou da TV, ela olha de volta pra TV, né? A primeira vez que ela olha de fato pra TV, até então ela tá olhando pra frente, ela fala, então... Aí ela fala pra TV, ela não pensa, ela fala, desculpe-me, é a força do hábito. Ou seja, o que a gente pode pegar aí de informação desse quadrinho? Que, vou deixar vocês responderem, alguém responder aí no chat, ou então... Ela está habituada a encontrar programas que são desinteressantes ou tediosos. Também. Uhum. Mas Geralmente eu não gosto de assistir televisão, né? Então, assim, ela tá comprando o programa de primeira. Antes mesmo de ver se a televisão tá ligada, ela já tá tendo uma opinião sobre o que tá... Ela já falou que é uma porcaria o que tá passando, sendo que nem tá passando nada. Acho que pelo fato dela não gostar de assistir televisão, ela já julgou ali e acabou. Então, aí percebam, lembra que a gente tem que tentar tirar o nosso julgamento. Dá pra gente dizer, com base na imagem, que ela não gosta de TV, de programas de TV, de todos os programas de TV? Não, ela não sem o gosta. texto não dá pra saber. Só com a imagem não tem como saber. Não tem como saber. Então, a gente pode ter isso como uma hipótese, mas essa hipótese não é a principal. Se isso tivesse numa alternativa... Com certeza vocês marcariam não, tá, gente? Por quê?
Porque com base no que a imagem traz e o texto da imagem traz, né, com base no que a gente pode tirar exatamente do que está acontecendo, a gente não pode dizer que ela detesta todos os programas. O que a gente pode dizer, né, quando ela fala aqui, ó, com base no último quadrinho? Desculpe-me, é a força do hábito. Ela tá habituada a ver, a passar pela TV e achar que tudo que ela assiste não é bom. A TV, quando ela assiste, as coisas que ela vê, ela costuma não achar boas. Costuma achar uma droga, na palavra dela. Mas não dá pra dizer que são todos os programas, apesar dela falar que droga de programa, né? Mas ela tá acostumada a não ligar pra televisão, porque ela não passa nem vendo a TV. Então, ela já sem nem olhar o que está acontecendo com a TV, a TV estava desligada, ela já acha que o que está passando não é bom, sendo que não está passando nada, ela nem vê. Então, realmente, a força do hábito dela e o hábito dela é de invisibilizar a TV. Como se a TV não existisse, como se ela fosse um objeto de decoração que para ela é indiferente o que está acontecendo lá. Ela já presume que o que está acontecendo lá não a interessa. Ela não passa olhando para aquilo, certo? Deu para entender? É muito sutil a diferença. Muito sutil. Mas dependendo do tipo de palavra que a gente usa, a gente consegue dizer que essa afirmação dá pra gente dizer que é verdadeira. Tá? Então, a gente tem que só tomar muito cuidado com como, que às vezes é uma palavrinha que vai fazer uma diferença aí pra gente. Professor, No caso, assim, tentando elaborar duas perguntas, se tivesse tipo, no vestibular, se ele falasse assim, de acordo com as imagens, é possível saber se, tipo, a opinião dela pra TV. Só pelas imagens não tem como saber. Agora, se estivesse perguntando, de acordo com o texto, qual a opinião da Mafalda sobre televisão, aí sim a gente consegue ter uma noção do que ela pensa. Não dá para separar assim quando porque o que essa linguagem é? Primeiro ponto. Essa é uma linguagem híbrida. Lembra? Eu tinha falado que a gente tem 3 tipos. A verbal, tem palavras. A não verbal não tem palavras. E tem a híbrida, que é a linguagem que a gente tem palavras de um lado e tem imagens, gestos, tem outros signos ao mesmo tempo. Né? Que eu coloquei até aquele escrito assim, proibido fumar, só o escrito, linguagem verbal. Quando a gente tem só o símbolo lá, o círculo vermelho cortado no meio com um cigarrinho assim, saindo fumacinho, é o não verbal, porque aquilo lá é só uma imagem, mas não tá escrito nada, mas todo mundo sabe que aquilo significa proibido fumar. Se você tem esse símbolo e embaixo escrito proibido fumar neste local, a gente tem uma linguagem híbrida, porque a gente tem tanto o símbolo, a imagem, quanto o texto. O texto escrito, eu quero dizer, né? Aqui, o quadrinho, a tirinha, normalmente vai ser híbrida. Algumas vezes vai ser somente não verbal. Você pode ter uma charge, uma tirinha que não tem texto nenhum. É só a imagem. Não tem texto escrito, né? Eu mesma tô caindo na minha armadilha. Não tem texto escrito nenhum, não tem nenhuma linguagem verbal, só a imagem, e você interpreta a imagem. Nesse caso aqui, a gente não consegue dissociar, então não precisa fazer essa separação na cabeça. Se tiver escrito que é a imagem, eu olho só para a imagem, eu olho só para o que não é palavra. E se tiver escrito texto, aí eu olho só para o texto. Não precisa fazer, a não ser que esteja muito específico no enunciado, alguma coisa assim. A fala da Mafalda no 4º quadrinho, aí sim você vai olhar só para a fala, porque ele está direcionando o seu olhar. Mas, de uma maneira geral, os vestibulares querem que vocês olhem o contexto. Então, eles vão querer, sim, que vocês observem esses detalhes, que ela tá olhando reto, que ela tá indo em direção reta, que ela nem para olhar do lado. E esse tipo de observação vocês vão fazer, não é olhando o texto, mas é olhando todo o conjunto. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro? Sim. Então tá. Mas a gente vai fazer bastante exercício nesse sentido, tá bom?
Então, aqui rapidamente sobre o que são os cartoons, as charges e as tirinhas. Então, como eu disse, eles vão usar essa linguagem mista, híbrida, né? Tem os dois, a gente pode chamar das duas maneiras, né? Lembrando que essa linguagem mista e híbrida é a linguagem verbal mais a não verbal, as duas juntas. O nome cartoon, ele vem do inglês cartoon, que significa quadro, e isso quer dizer universal, geral, né? É algo que, normalmente, o cartoon, ele vai tratar de temas que são atemporais. Se a gente olhar para um cartoon dos anos 60, o cartoon raiz, né, a categoria cartoon, a gente vai conseguir entender tranquilamente qual é a mensagem que aquele cartoon está trazendo. A charge vem já do francês, charger, que significa carregar, atacar. Então, a charge, qual que é a diferença dela? É que ela vai ser mais temporal. Como assim? Então, se a gente olhar para uma charge, falando sobre a situação do dia de hoje, da pandemia, falando sobre a quantidade do número de mortos aqui no Brasil. Então, vejam, vai ser uma charge que ela vai ser circunstancial, porque ela vai dizer respeito ao momento que a gente está vivendo, a circunstância da pandemia que a gente está passando atualmente. Vai ser temporal, porque ela diz respeito ao dia de hoje, ou à época de hoje, a condição que a gente está atual, sei lá, se for falar do número de mortes, por exemplo, ela diz respeito a circunstancialmente, realmente, assim, um recorte bem feito daquele momento preciso. E ela sempre vai conter uma característica de crítica. Então, ela sempre vai fazer com que a gente reflita e vai se opor, normalmente, ao tema que ela traz. Então, e qual que é a diferença, então, das duas? A charge, vamos pensar, vamos voltar lá para 1945, se a gente pegar uma charge sei lá, do Camboja e sobre algo que aconteceu lá naquele dia. Vamos supor que isso existisse. E a gente olha para essa charge. Se ela for uma charge, a gente não vai entender claramente. Talvez a gente, buscando uma referência, o que estava acontecendo em 1945, era o pós-segunda guerra, o último ano da guerra, mas talvez a gente não entenda direito quem é a figura que está lá retratada. É um presidente do Camboja? Ou é algum líder da região? O que está ali? O que está acontecendo ali? Talvez a gente não saiba porque a gente não conhece o contexto, tá? Do mesmo jeito que se a gente pegar uma charge hoje do que está acontecendo no Brasil, da pandemia, etc e tal, e colocar aparece o Bolsonaro e o Pazuello e etc e tal, e de repente você mostra essa charge daqui 10, 15 anos para um cambodiano, ele vai olhar e falar assim, mas quem que é essa pessoa aqui, né? Porque sobre o que está se tratando? Talvez ele pense, essa charge de 2020 tava rolando uma pandemia. Se ele conhecer sobre o contexto mundial, não, nesse ano rolou uma pandemia, provavelmente tá querendo dizer isso, mas talvez ele não reconheça que ali é o Bolsonaro, que essa charge tá falando sobre a situação do Brasil. Entendem? Já o cartoon não. O cartoon, independente de onde ela foi feita, por quem ela foi feita, em que parte do mundo e quando ela foi feita, a gente consegue compreender, captar bem o sentido dela. Ficou clara a diferença? Não que isso vá exatamente... Nunca vi cair, tá, gente, no vestibular, né? Nunca diga, nunca sei lá se cai. Vai que cai, né? Então, vocês já estão sabendo. Mas é mais pra gente entender qual que é a pegada de cada uma. A tirinha é uma sequência de cartoons. Então, ela vai ser ali uma sequência de quadrinhos, certo? De quadros. Quadrinhos não, né? Quadrinho é uma categoria. De quadros, de imagens, como aquela que a gente viu da Mafalda, que é uma tirinha. Normalmente, ela é mais curta e ela vai ter aí 3, 4 cartoons e vai fazer ali uma sequência que tem uma introdução,
desenvolvimento e uma conclusão. Então, sempre vai ter, você vai entender o contexto do que está acontecendo ali, vai se situar no primeiro quadrinho, no segundo, você vai conseguir estabelecer o que mudou daqui para ali, o que tá, sobre qual é o tema geral dessa imagem, dessa tirinha. E na conclusão, então, ele vai arrematar a primeira, a segunda, a terceira, ela vai dar esse desfecho. Então, ela envolve uma historinha, mas não é simplesmente um quadro que a gente vai olhar, vai captar e vai falar, ok, é uma imagem disso. Não, ele insere uma narrativa. Percebam que, se a gente for analisar um quadro, como a gente fez aquele da saudade, ou mesmo se a gente for analisar um cartoon único, é como se a gente estivesse descrevendo uma foto, observar o que está acontecendo ali. Né? Como se a gente estivesse olhando para uma foto e tentando extrair o que ela tem ali de sentidos. A narrativa já se insere aqui na tirinha, porque ela pressupõe que você faça ali uma viagenzinha, que tenha uma ação, uma sequência, tudo bem? No quadrinho, aí vai ser uma grande historinha. Então, vem as historinhas da Turma da Mônica, que são vários quadrinhos ali, páginas e páginas da revista. E, normalmente, ela já vai ter também esses personagens fixos, como o caso da Turma da Mônica. Sempre vai falar da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, dos quadrinhos da Marvel também, né? Quem gosta aí vai ser sempre falando do Homem-Aranha, vai ser sempre um quadrinho do Homem de Ferro. Eu sou bem ruim de Marvel, mas enfim, captaram, acho que é a ideia, né? Então o quadrinho ele sempre vai ser aí tirinhas com personagens fixos, normalmente bem conhecidos também. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Até agora? Professor, Eu. você não pode falar que o quadrinho é um livro com imagens, né? Não. Isso a gente vai entrar nas próximas aulas. Eu não sei se a gente vai entrar na próxima exatamente, ou se eu vou dar tipos textuais primeiro. Uma pergunta que eu não conversei com o Matheus esses tempos. Ele começou a aula com vocês falando sobre tipos textuais já, ou ele... O que vocês estão vendo com o Matheus? Já começou assim, André. Já falou tipo e gênero. Assim. Tipo e gênero. A gente vai aprofundar em gênero, então, tá bom, gente? Porque gênero é um dos grandes assuntos aqui pra gente, da nossa matéria, tá? O Matheus, ele vai dar uma pincelada com vocês, mas os gêneros textuais são aí a grande vedete e muito importante para quem quer prestar Enem. De uma maneira geral, para a gente poder operar bem com a língua, a gente precisa entender bem os gêneros textuais, porque entender gênero textual é entender qual é a melhor forma de enviar uma mensagem para um determinado destinatário, considerando o meu objetivo. Então, se eu quero me comunicar com o meu chefe, eu não vou mandar uma mensagem para ele no Facebook, né? Não é um gênero textual muito adequado. Qual que é o melhor gênero textual? Um e-mail, por exemplo. Então, e-mail é um gênero textual adequado quando eu preciso formalizar alguma coisa, enfim, né? E hoje a gente usa muito WhatsApp também para tudo, então tá mais democrático, mas tem coisas que não são adequadas que a gente escreve em qualquer lugar, de qualquer maneira, e a gente precisa entender bem como que a gente pode operar melhor esses formatos, né, esses gêneros, para poder se comunicar melhor, certo? Para entender melhor qual que é a real intenção. Então, pensar que se a gente fosse colocar que o quadrinho é um livro com imagens, que a gente já estaria... Pensar em imagem, a gente está excluindo a linguagem verbal. Então, seria realmente algo só não verbal, certo? Se a gente for pensar em imagem, o conceito de imagem. Por outro lado, o quadrinho, ele é um gênero. A tirinha, ela é um gênero textual. Então, a gente tem que pensar ela como um gênero em si. A gente não precisa tentar dar outros nomes para ela. O nome é quadrinho. O nome é tirinha. Tudo bem? Então, assim, a gente pode, para poder descrever, se a gente fosse um dicionário, né, aquele exercício que a gente estava fazendo na última aula, que o dicionário é como a gente usa outras palavras para escrever, se a gente fosse pensar qual é a definição, a gente poderia colocar que é uma sequência de quadrinho, o quadrinho, né, uma sequência
de imagens com personagens fixos, normalmente publicadas em em livros, né, ou em publicações de revista. A gente poderia aí desenvolver melhor. Mas apenas para a gente pensar na definição, mas assim, para a gente nomear a coisa em si, o nome dela já é quadrinho. Todo se você falar quadrinho vai ser entendido. Tirinha vai ser entendido o que é, tá bom? Então, esse exercício aqui eu queria propor para vocês, ele é um exercício de interpretação que foi de segunda fase, tá? Então, primeiro, aí sim eu queria que a gente dividisse a imagem em quadrantes. Primeiro passo, né? Primeiro passo para a gente começar a olhar para essas imagens, ver o que elas trazem, num primeiro momento de uma maneira mais superficial, depois a gente vai olhar os detalhes, para essas duas imagens. A gente vai dividir ela em quadrantes. Então, tracem mentalmente aí para vocês uma linha imaginária no centro da imagem, da primeira imagem aqui do lado esquerdo, cortando ela verticalmente, e uma outra também no centro da imagem, cortando ela horizontalmente. Então, a gente vai ter 4 quadrantes. Então, o primeiro vai ser aqui no superior esquerdo. Então, pegando aí uma parte de cima aqui dos navios, a gente consegue observar as velas, né, acima da parte do casco dos barcos, mais ou menos, até a parte aqui da bandeira, dessa bandeira vermelha que tá aqui, vermelha também com os quadrinhos, tá bom? E aí a gente olha primeiro para essa. O que tem nesse pedaço da imagem? É só a parte das velas, né, dos navios. Meio. Quem mais que dá para ver nesse pedaço? São quantos barcos aí que a gente consegue ver? Uns 4, 3, é isso? Tem uns 4 maiores, né? E tem outros mais ao fundo. O que é isso em cima? O que vocês acham que é isso que tá em cima, assim, meio no céu? Então, dá a impressão, na verdade, de ser fumaça de queimado, né? Como se as velas tivessem pegado fogo, na verdade, ou alguma coisa do tipo. Ou, assim. qual é outra possibilidade para essa fumaça? Do motor, né? Motor dos barcos. Então, é o vapor, né? Isso aí é a fumaça do vapor que é da casa de máquinas aí desses barcos, provavelmente, tá? Então, são barcos já que são movidos a vapor, tá? A gente também tem o quê? Tem alguns homens, certo? Nesse barco. Qual que é a posição desses homens? Como é que eles estão, assim, fisicamente, assim, impostados? Qual é a posição corporal deles? Eles estão olhando para dentro do barco ou para fora do barco? Pra fora. Para fora do barco. Um deles, que é o que a gente consegue ver um pouco mais de destaque, ele tá com uma mão, dá pra ver que ele tem uma mão na cintura, né, assim. E a outra tá carregando algo aqui, provavelmente um chapéu, tá? Mas isso é especulação. Professora, você pode dar um pouquinho de zoom? Que eu não enxergo direito. É que é pequeno mesmo. Eu vou dar zoom pra vocês, mas na hora que vocês encontrarem isso Imagina vocês na prova de vestibular com isso em preto e branco. Aí vocês vão chorar. Porque isso aqui vai estar em preto e branco no dia pra vocês. Mas eu vou tentar aqui dar um zoomzinho maior. Só pra gente fazer o exercício. Tá melhor assim ou mudou pouco? Melhorou. Melhorou? Tá. Certo. Então, a gente tem esse homem aqui, tá? Vamos passar para o quadrante inferior. O quadrante inferior do lado esquerdo ainda, tá? Embaixo dessa figura. Dessa parte da imagem que a gente viu. A gente vai ter mais ou menos o casco do barco, desses barcos, e uma parte aqui do mar vindo mais para o primeiro plano, né? O que tá acontecendo nesse mar aqui, nessa parte da imagem? Muita gente já caiu aí, né? Ou no caso tá morta, porque não sei se o tom da água que tá meio avermelhado, alguma coisa do tipo assim, representaria que tem gente morta aí, na verdade. Uhum.
Tem um tom avermelhado. Essa é uma informação bem interessante pra gente captar aqui. Se a gente fosse olhar ela assim, olhar ela inteira, ela tem um tom de vermelho bem forte mesmo, assim. Ela tem como se diz, me faltou a palavra agora, ela tem um aspecto avermelhado, ela toda, né? Tem partes que não são vermelhas, mas ela tem um aspecto avermelhado. Tem alguns aqui que realmente parecem estar se afogando, né? Estão ali segurando coisas para tentar se segurar, e outros estão ao mar, né? Dá para ver mais ou menos do peito para cima. Mas uns estão realmente se apoiando em alguns destroços, né? Dá para ver um barrilzinho aqui, né? Porque a gente consegue visualizar um barril. Aqui tem outros, e todos esses estão com um uniforme vermelho. Observem que essas pessoas que estão aqui na água, elas têm um uniforme vermelho. As que estão no barco, elas têm um uniforme azul, né? Então, elas estão com uma roupa azul. O que mais? Então, a gente tem aqui uma parte aí com as ondas, nessa parte aqui da imagem. A gente consegue ver algumas ondas nesse mar, né? Vamos olhar para essa parte aqui agora, então, superior, do lado direito. A gente tem basicamente o quê? O céu. E se a gente for ver bem também aqui, relacionando as bandeiras, a gente esqueceu de mencionar que tem uma bandeira nesse barco, né? Uma bandeira verde, amarela, com um brasão ao centro, que lembra muito a nossa própria bandeira. E é, de fato, a nossa bandeira. Só que é uma bandeira, se a gente for ver aqui que o quadro, ele é de 1882, 1883, é a bandeira do Brasil imperial ainda, né? Nessa época, ainda estávamos no Império, tá? O que mais a gente pode pegar? A gente já vê aqui nessa parte do céu, um céu um pouquinho mais suave, né? A gente consegue ter mais elementos azuis, umas nuvens mais... dá para distinguir melhor que isso daqui é uma nuvem, em comparação com essa parte da imagem que é mais de fumaça mesmo. Então aqui a gente consegue observar que tem nuvem. Tem muitos outros barcos nesse front, aqui lá no horizonte a gente consegue ver muitos outros barcos. Tem uma outra bandeirinha bem pequena aqui também do Brasil, tá? E a gente tem nessa parte aqui da imagem, na parte então inferior, no último quadrante inferior do lado direito, a gente tem muitos homens aqui no primeiro plano, né? Um deles se destaca bem, ele tá tentando subir, se erguer em relação a esse barco que tá naufragando. Esse barco também tem homens com uniforme vermelho, em comparação aos que estão de uniforme azul lá em cima, né, no outro barco. Esse daqui estão todos de uniformes vermelhos. Alguns apontando aqui uma arma, dá para ver bem aqui que eles estão apontando ainda uma arma. A maioria está olhando para lá. Vejam bem como esses homens que estão aqui nesse barco que estão afundando, qual é a direção do olhar deles, de grande parte. Os que não estão tentando se salvar, assim, não estão a perigo imediato, não estão ali olhando para... Ai, meu Deus, preciso subir aqui. Eles estão olhando para esse barco. E qual é a posição que eles olham? Eles olham assim, ó, de baixo para cima, percebem? Olha a posição da cabeça deles. Façam vocês aí. Em posição de baixo para cima. E quem tá em cima? Esses homens nesse barco. Não por acaso, esse barco também tá na porção central da imagem. Percebem? Tudo bem, ele tá deslocado um pouquinho para a esquerda, mas ele aparece bem ao centro. Bem pujante. Como se ele representasse todos esses outros barcos ali que estão mais aí lá no último plano e mais próximo, assim. Esse é como se fosse o barco que está representando todos eles. E esses homens... Fora que as pessoas que estão nesse barco aqui do meio, elas não estão vestidas como essas pessoas aqui que estão afundando. Essas pessoas aqui estão de vermelho. Essas daqui parecem que estão vestindo algum uniforme azul, preto. Azul, exato. Professor, assim, já pode deduzir um pouco que, no caso, vamos dizer, nessa guerra, quem ganhou foi quem estava de azul, né, no caso. Os azuis, eles aparecem vitoriosos, não aparecem? Quando você olha essa imagem assim, quem que tá ganhando essa guerra? É o azul ou o vermelho? Azul, até por estar com o capitão, sei lá, quem tá com a mão levantada ali, como se estivesse comemorando alguma coisa. Mais do que isso, eu vou fazer uma provocação agora para vocês. O pintor do quadro, ele quer retratar o quê? Qual é o tema da imagem que ele quer retratar?
É a Vitória. Batalha dos Riachuelos. Vitória, exatamente. Se a gente for ver aqui embaixo, combate naval do Riachuelo. Ele está retratando a vitória do Brasil sobre o Paraguai, aqui no caso. Mas se a gente não entender da história, não lembrar do que é Riachuelo, se a gente só pegar essas informações aqui esparsas, a gente já consegue tirar tudo isso que essa pessoa ela já coloca os vencidos, né? Já coloca primeiro que tem um lado vencedor e um vencido, já dá esse contraste. Esse lado vencido, ele tá totalmente destruído e os seus homens estão aí tentando sobreviver e tentando atacar, assim, inutilmente quase, essa grande esquadra, esses navios pujantes que estão aí todos fortes, em contraposição com esse barco que tá afundando, que tá todo lascado, o outro tá lá, ó, sólido, firme, indo em frente, né? Ele tá indo em frente, ele tá nessa posição. E os homens que estão lá em cima, percebam outra coisa, esses homens que estão em cima desse barco vitorioso, eles não estão preocupados com a guerra. Olha a posição deles, eles estão olhando para cima. Eles não estão olhando para quem tá embaixo. Olha essa posição de superioridade aqui. Eles estão olhando para fora, como se estivesse tirando uma foto pro Instagram, entendeu? Eles não estão nem aí. E esses aqui estão muito preocupados com a sobrevivência deles, eles estão ali querendo atingir esse navio inatingível. Né? Professora, também dá para ver que essa pessoa que está de pé, todos de azul estão voltados para essa pessoa. Aí dá para imaginar que é um tipo de líder. Uhum. E que todos da oposição de vermelho estão tentando mirar exatamente nessa pessoa. Nessa pessoa. Não dá para saber se é nessa pessoa, mas com certeza é na direção daquele barco. Isso é um fato. E tem esse mocinho aqui, ó, ele tá realmente olhando pro além. Esse aqui, ó. Esse aqui tá olhando pro nada. Vocês conseguem, não sei se vocês estão vendo o cursor do meu mouse aqui. Esse aqui tá olhando pro nada, esse aqui tá olhando meio distraidão pra baixo. Esse aqui tá atirando. Mas os outros estão muito de boa. Então eles estão, assim, realmente sossegados. Eles ganharam com o pé nas costas, assim. É isso que a imagem conta pra gente. É essa que é a narrativa que a imagem dá pra gente. Vamos olhar pra outra aqui do lado. Vou dar até um zoom aqui pra gente perder essa segunda imagem, essa primeira imagem de vista e olhar só pra essa moça aqui. Conseguem bem? Acho que sim, né? O nome desse quadro, pra gente já ter aí embaixo aqui, é do Juan Manuel Blanes, A Destruição Causada pela Guerra, 1880. O que vocês estão vendo nessa imagem? Contem pra mim. Tem uma mulher que ela aparenta estar grávida. Tem o fundo, né, com todas as pessoas mortas e representando uma destruição aí, com a carroça quebrada ali no canto, etc. E tem muitos aspectos de morte, tanto como os corpos, o urubu ali em cima da carroça que está quebrada, a arma, os espinhos no chão. Aqui a gente tem um elemento de bandeira, vocês percebem que tem aqui um azul, um branco e um vermelho, para representar a bandeira aqui do Paraguai, no caso, a gente sabe, né? Mas é um elemento de bandeira, de qualquer maneira. Realmente, a observação aqui tem um livro, olha só o livro aqui também enterrado. O livro, ele pode representar ideal, ele pode representar a erudição, ele pode representar o conhecimento, ele pode representar muita coisa. E a posição que ele tá realmente é bem significativa, né? Ele tá aqui embaixo. Tem uma arma, como vocês bem observaram, uma carroça aqui quebrada, tombada, né? Essa carroça tá tombada. Muitos corpos no chão. Muitos. Em todo lugar. Realmente é o que tem alguns abutres. Bem observado. E essa mulher? O que vocês me contam sobre ela? Até a forma que ela tá vestida mostra um pouco desse cenário, assim, porque ela tá meio desarrumada, ela tá cabisbaixa. Então... Desarrumada? Elabora melhor pra mim. O que é estar desarrumada? Ela está com a roupa alinhada, ela tá com a alça do vestido caída. Isso. Isso. Ela tá descalça.
Uhum. A roupa, é que eu não sei se é a imagem, a roupa parece um pouco suja também. Tentar aproximar mais pra gente ver a roupa dela, mas vão por esse E a caminho de cintura. observarem, olha, ela tá com o vestido dela, deixa um ombro à mostra, ela tá com as mãos na posição, à frente do corpo, com as mãos cruzadas, aí na altura e um pouco abaixo da barriga, o olhar dela tá voltado pro chão, né? Ela tá com o pé cruzado na frente do outro, dá pra ver que ela tá descalça. E aí, com base nesses elementos, sim, a gente pode dizer que ela tá com uma posição de olhar para baixo, né? E esse olhar para baixo, o que pode representar? Pode representar aí essa tristeza um pouco, né? Não é bem tristeza que eu queria falar, mas esse aspecto de isolamento. Ela tá desolada, né? Ela tem uma paisagem que ela é ali onde se vê o único ser humano vivente. É uma falta de esperança também, né? Tipo, pro futuro, assim, na verdade, como se não tivesse mais perspectiva de vida, né? Isso, tem isso. Mas vão sempre primeiro do objetivo para ir pro subjetivo. Então, quando a gente pensar assim, ela parece estar desarrumada, né? Acho que a palavra. Desculpa, quem que tava falando? Eu, professora. Ai, desculpa que eu não tô vendo quem tá falando, não vi o nome. Mas então, desculpa. Como que é seu nome? Beatriz, então, a gente faz muito isso. A gente normalmente acaba indo pela impressão, né? Porque a gente se identifica com a imagem, do mesmo jeito que a gente viu lá a moça da saudade, que tava realmente. E ela tava triste, não é que ela não tava. Mas para que a gente consiga perceber a maior quantidade de detalhes e a maior riqueza, e até para que a gente possa perceber coisas que talvez a gente não visse, a gente primeiro tenta captar o aspecto objetivo. Eu sei que às vezes parece, nossa, mas já vi que ela tá com essa postura, mas se a gente se educar a dar esse passo atrás, olhar objetivamente o que está acontecendo e fazer esse esforço de descrever que ela tá usando uma blusa branca, uma saia crua, que tem cores aí, tem um marrom, tem partes azuis, ela tem uma estampa. Essa roupa, ela tá um pouco. Ela tá aqui revelando o ombro dessa moça. Ela tá com E os as pés cores da descalços. roupa, ela traz também a da bandeira, são as mesmas cores. Tem cores da A blusa bandeira. branca. Blusa branca. Professora, ela tá segurando alguma coisa? Daqui parece um chapéu ou talvez seja nada. Eu não vejo chapéu. Vou até dar um zoom maior aqui. Eu até pensei que ela tava grávida. Porque ela segurando assim a barriga, eu pensei que ela tava grávida. Não dá pra gente dizer que ela esteja. Às vezes ela tá só com uma barriguinha maior mesmo. Não necessariamente ela tá grávida. E às vezes é o volume da própria saia. Essas saias eram bem rodadonas, né? Não dá pra gente dizer se ela tá ou não grávida. E se não for a barriga, pode ser tipo um cesto, que remete que ela, talvez até pelo vestimento, ela seja uma camponesa. E talvez não seja nada. Percebem que a gente não consegue saber se isso daqui é um objeto ou se é uma parte da saia dela? Não tem como dizer. Num caso desse que a gente tá, tipo, né, com a dificuldade de enxergar, é melhor imaginar que não seja nada, né? É melhor não imaginar. Não ver coisa onde não tem, entendeu? Olha, e se eu não tô conseguindo ver, não. Então, talvez não esteja aí a questão. Talvez a gente esteja querendo ver uma coisa que não vai ser tão relevante, né? Para a interpretação da imagem. Então, a gente já viu bem o que está acontecendo. Vamos pro exercício. Ctrl Z aqui. Pronto. Outra coisa que eu queria salientar aqui para vocês. Olha as cores que são usadas. Aqui a gente tem, na primeira imagem, cores mais vívidas, mais definidas, né? Tem um azul, tem um vermelho, as cores, elas saltam mais aos olhos, elas vibram mais do que nesse segundo quadro, que ele é predominantemente aí marrom. Tem tonalidade de marrom, né? Mas é tudo bastante marrom, né?
Professora, no caso, essa questão dos tons de cor, já pelo próprio título dos quadros, um representa, na verdade, uma glória, alguma coisa, então tem que ser mais vívido, e o outro representa, tipo, uma destruição, uma guerra, então tem que representar cores mais mortas, né, entre aspas. Exato. E aí o pintor dessa segunda imagem, o que ele quer retratar? A parte ruim da guerra, vamos dizer assim. Do ponto de vista de quem? Do Paraguai. Exato, exatamente. Professora, eu lembrei de uma coisa. Isso aí eu acho que a gente viu com a sociologia. A professora falou que o vermelho, antigamente, era usado para definir virilidade. Por exemplo, reis usavam bastante o tom vermelho, que mostra isso, poder, esse tipo de coisa. Então, eu acho que também tem mais esses tons por isso. Buscar glória, vitória, uma coisa assim. Mas veja bem que esse vermelho está sendo usado por aqueles que estão sendo derrotados. No caso, realmente, aqui, nesse caso, o vermelho, a gente pode dar duas interpretações para ele. Uma é que, de fato, quando ele está no uniforme dos vencidos, ele representa realmente as cores nacionais daquele país. Então, ele vai caracterizar de quem é o vencido e quem é o vencedor, e o vencedor está de azul. Por outro lado, a predominância dessa tonalidade avermelhada na fumaça, no mar, nem o mar direito, o mar só é azul lá no fundo, aqui perto ele é muito avermelhado. Ele tá realmente representando o quê? Sangue, provavelmente essa água, tem muita gente que morreu aí, tá cheia de sangue. Tem esse aspecto da guerra, da violência, realmente ligado ao vermelho, pensando no sangue, né? na batalha, na violência. E é por isso que ele fica aí tomado com esse vermelho. E aqui realmente o uso do marrom aqui realmente dá essa ideia de um lugar que tá sem cor, sem viço, sem vida, não é? Não tem tanta gente morta. Então, por isso que tá esse monotom marrom, porque nada vibra, nada brilha, eles estão num cenário de destruição. Então, é bem isso mesmo que vocês conseguiram captar, tá totalmente correto. Só essa observação sobre o uso do vermelho no caso das cortes, quando é usado para reis, está totalmente correto, é isso mesmo. Eles usavam o vermelho como símbolo de realeza, de nobreza. Aqui, como esse vermelho, a gente vê nesse uniforme dos vencidos, caracteriza quem são os vencidos, por um lado, e como tonalidade geral dentro da obra, lembra esse aspecto da guerra, do sangue, tá bom? E aí vamos para a pergunta. Oi. Eu ia perguntar se você viu um rosto na bandeira do Paraguai no chão. Um rosto? Olha só! Vocês perceberam? Vocês viram? Ela tá olhando diretamente para ali. Vocês viram que isso aqui é um olho? Isso aqui é um nariz. Eu nunca tinha visto isso, muito obrigada. É um nariz e é uma boca? Sim. Sim, é como se a bandeira tivesse enterrado, vamos dizer assim, colada, soldado morto. Algum corpo. Forte, muito forte. Eu não tinha visto isso, obrigada. Realmente é um detalhe que tá vendo? É importante a gente realmente abrir esses olhos para poder captar esse tipo de detalhe, senão a gente passa batido. Muito obrigada. Então vamos só pra gente não perder o fio da meada, que a gente já tá em cima do horário aqui. Essas duas pinturas se referem à chamada Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, ocorrida na América do Sul entre 1864 e 1870. Então ele já dá informação aqui, já localiza a gente historicamente também. Esses quadros foram pintados cerca de 10 anos depois de terminada a Guerra do Paraguai. O da esquerda por um brasileiro, o da direita por um uruguaio. Analise como cada um desses quadros procura construir uma determinada visão do conflito. Como vocês escreveriam isso? É tudo que a gente estava conversando aqui, aí a gente só tem que dar uma sintetizada. Só um adendo aqui, para você não precisar correr, a nossa próxima aula, que seria às 8h40, ela vai ser assíncrona, então você não precisa correr tanto. Tá, muito obrigada. Então vou ganhar aí mais 5 minutos, eu não vou também tomar muito tempo de vocês.
Então, como que a gente Bem, escreveria isso? o principal é que o retrato do brasileiro, obviamente, busca valorizar o olhar da vitória e não das partes ruins da guerra, né? Tipo, só a parte boa, que seria a glória, etc. E o do uruguaio, tipo, mostrando a parte ruim, né? Tipo, do Paraguai, da parte de quem perdeu. Uhum. A gente tem um começo aí. O que mais? Quem completa? Eu acho que elas complementam, porque, como o Júlio falou, a que foi feita por um brasileiro, obviamente vai ressaltar, retratar a sensação, né, o sentimento que tem o país que ganhou, sem citar as consequências nem nada. E a outra contemplou mais a parte do país que perdeu. Então, tipo, mostra mais essa parte sentimental da tristeza. Então, tipo, a mulher olhando para baixo. A gente falou também que ela estava olhando para a bandeira que cobria o rosto de uma pessoa morta. Então, eu acho que elas complementam, assim, no geral. Uhum. Professora, você pode falar que a segunda é uma visão crítica do que os portugueses, no caso os brasileiros, fizeram na guerra? A segunda imagem? Pode. Aqui ele já tá um pouquinho dando a dica, né? Quando ele fala assim que os quadros foram pintados cerca de 10 anos, da esquerda por um brasileiro, da direita por um uruguaio. Então a gente já tem aqui uma informação que eles vêm de pontos de vistas que estão em lados opostos, né? Então, no caso, por exemplo, o que a gente poderia falar sobre a principal coisa que tem que constar nessa resposta? É que o quadro A, né, no caso, que chama, que retrata como que é o nome do quadro? O combate naval do Riachuelo, ele vai destacar essa figura heróica, essa frota vitoriosa. A palavra vitória tem que estar com certeza, né? A vitória do Brasil sobre a guerra, exaltando a liderança do Brasil, exaltando o feito de se sobrepujar ao combatente como superior, né? Ele coloca o Brasil imperial, né? Superior ali ao combatente, né? Ao Paraguai. E no caso do segundo quadro, ele mostra que é a destruição, né? Até o nome, a destruição causada pela guerra, certo? O nome do quadro. E a gente colocaria exatamente que é um quadro de contraste, não usaria a palavra complemento, porque complemento parece que vai indo lado a lado do outro, os dois são meio que vão em harmonia, né? Quando a gente fala em complementar, é como se um tivesse fazendo aí, às vezes, de ir em paralelo ao outro, né? Na mesma direção. Quando a gente pensa no caso desses quadros, eles mostram uma relação de oposição. Então, um tá mostrando o lado da vitória, o outro tá mostrando o lado de quem foi destruído, dizimado. Então, ele tá mostrando essa característica de solidão, né? De quem viveu de morte da população, de miséria. A gente pode pensar dessa condição de guerra. O que mais que a gente pode pensar? Então, também, por outro lado, tem uma questão interessante que vamos olhar aqui que para esse quadro a gente tem uma relação de batalha diretamente, então é uma relação militar, né? No outro, já é o ponto de vista de uma civil. Então é uma pessoa que não é combatente. Ela tá ali naquele cenário de combate, mas ela não é combatente. E aqui a gente tem o cenário militar. Certo? Então, como cada um desses quadros procura construir uma determinada visão do conflito. Vocês poderiam aqui deitar nessa parte e escrever que os quadros, a posição dos quadros no centro da imagem, da tela, dos quadros, não, desculpa, dos barcos no centro da tela, em relação àqueles que estão na periferia, que estão sobrevivendo, lutando. Vocês podem colocar vários desses
dessas observações, dessas pontuações que a gente fez aqui para enriquecer a resposta de vocês. Professor, é isso que eu ia falar, que assim, você fazer uma resposta simplesmente escrevendo que um quadro mostra o lado do Brasil e outro o lado do Paraguai, não serve. Você tem que, tipo assim, precisa falar dos elementos do quadro para justificar o porquê que mostra o lado brasileiro, certo? Sim, porque, veja bem, analise como quer dizer o quê, né? De que forma? O quê? Que nesses quadros faz com que esse quadro mostre uma determinada, constrói uma narrativa, o outro constrói outra. O que tem nesses quadros que faz a gente chegar a essa conclusão ou ter essas impressões? E aí vocês podem colocar isso. O uso da tonalidade vermelha representando a batalha, né, como uma predominância de tonalidade em relação ao quadro 1, a posição dos navios alinhados ao centro ao centro da tela, em relação ao navio que está na periferia, que está quebrado, essa relação de oposição entre os dois navios, um ali inteiro, sólido, e indo em frente, o outro destruído, com uma desarmonia, uma bagunça, não é bem essa palavra, uma desconfiguração, uma desconstrução em relação ao posicionamento deles, né? Que militar é muito de posição, né? Eles pensa nesses filmes de guerra que a gente vê, eles não vão em frente ali com todos os cavalos alinhados em direção a um único objetivo, fazendo um determinado desenho, e esse desenho ele serve para quebrar a estrutura do inimigo. Qual é a estrutura que está quebrada aí? É do Paraguai. A estrutura dos navios brasileiros, eles estão todos alinhados ali, fazendo um V até. Aquele último barco, ele é o último da ponta. Então, esses barcos, eles têm uma estrutura. O barco aqui que está na periferia do Paraguai, ele está desestruturado, ele está naufragando. Os tripulantes dele também estão tentando se organizar para poder fazer alguma coisa, fazer algum estrago aí nesse barco. Então, tem que elaborar essa resposta no sentido de mostrar que vocês conseguiram pegar tudo isso, pegar todas essas informações, a bandeira do Brasil monárquico, a inteireza dos trajes, né? Tudo isso conta. Então, vocês podem, de uma maneira ali bem, assim, com bastante detalhe, não precisa economizar a palavra na hora dessa resposta. Percebem? Isso que eu tô querendo tentar passar para vocês, que vocês principalmente em questões de segunda fase, não economiza. Escreve o que você está vendo, porque isso vai fazer com que vocês consigam, o examinador consiga ver que vocês perceberam, que vocês sabem do que vocês estão falando. Constrói a argumentação de vocês, junto com o que a questão pede. E por último aqui, essa questão vamos primeiro ler a tirinha. Então, tem a Mafalda do lado direito. Eu esqueci o nome dela. Mas, enfim. Alguém sabe? Da outra personagem? Não. Então, tem a Mafalda com uma colega dela. Então, a Mafalda olhando para ela diretamente, ela olhando mais em frente. As duas estão num ambiente aberto, né? Com as mãozinhas para trás. Com a expressão tá neutra, né? Das duas. Elas estão com a expressão neutra. A Mafalda ligeiramente sorrindo. Tem razão, Mafalda, não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração no segundo quadrinho, nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. E aí já dá, nesse segundo quadrinho, ele dá um zoom, ele se aproxima das duas, né? Aí só aparece, então, não tem mais nenhum outro elemento a não ser as duas na imagem. E ela fica com a mãozinha aqui, mais ao lado da Mafalda, e a Mafalda também sorrindo. Esse terceiro quadrinho, ele já pega meio que elas de baixo para cima, né? A perspectiva dele, da pessoa que tá vendo, é de baixo para cima, não é mais de frente. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Então, ela já coloca o dedo em riste, assim, né? E aí, esse de baixo para cima, ele já mostra pra gente também isso, né? Ela fala que corte e costura é medíocre, a ciência tá chamando ela, então é um chamado muito superior que ela tem que atender, né? E aí, então, no último quadrinho, e a Mafalda com essa expressão, né, sorrindo, mais ou menos a mesma expressão o quadrinho inteiro. Aí ela fala, quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô.
A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Então, é engraçado, né? Porque aí a Mafalda muda de expressão, ela regala o olho, já a boquinha dela já fica meio para baixo, as mãozinhas dela caem, até então as mãozinhas estavam ou para trás ou aqui na frente, as mãozinhas dela ficam tipo para trás, assim, como se ela estivesse realmente estupefata com aquilo que ela tá escutando. E tem esse discurso, né, que ela vai falando em aprender corte e costura, né? Ela é uma geração diferente e tal, a ciência chama ela, e no fim ela fala que ela vai comprar uma máquina de tricô porque ela adora a cibernética. Analise a alternativa que melhor expresse o efeito de humor contido na tirinha. A. O discurso feminista de Suzanita a Suzanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha. B. Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Suzanita, e por meio de suas feições em todos os quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontentamento. C. A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo efeito de humor está contido na linguagem não verbal, por meio da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. D. Suzanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que pregam a libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os padrões tradicionais. Qual que a gente vai? D. D. Poderia ser a A, mas é mais a D. Uhum. Não, porque por que a gente pode... Se ele é tratado de forma irônica, na verdade, ele está mostrando que talvez... O que ele está dizendo aqui na A, né? Denotando certo machismo por parte do autor da tirinha. Então, ele está dizendo que o autor da tirinha está sendo machista porque coloca que a Suzanita... Ele coloca na boca da Suzanita, né? Que ela vai comprar uma maquininha de tricô. Mas percebam que, na verdade, ele coloca isso de forma irônica, até aí tá tudo bem. Porque o que é ironia? Nada mais é do que a gente falar uma coisa querendo expressar outra. A Suzanita, ela tá querendo dizer exatamente o que ela tá dizendo. Ela realmente acha que ela não vai cair na mediocridade do corte e costura de jeito nenhum. A gente não pode se conformar com o que as nossas mães faziam, de aprender corte e costura, que a gente tem que ser moderna, da geração da tecnologia, etc e tal. E ela tá falando sério, ela não tá brincando quando ela fala que quando ela vai crescer, ela vai comprar uma máquina de tricô porque a cibernética atrai ela demais. Mas a intenção do autor é justamente mostrando esse discurso, mostrar a incoerência dele e como, na verdade, ela tá reproduzindo aquilo que ela diz que ela vai combater, que é fazer isso, se conformar em ser como as mães que aprendiam corte e costura. Então, ela tá dando uma nova roupagem para reproduzir um mesmo tipo de comportamento. E quando o autor faz isso, o objetivo dele não é ser machista, não é falar, é isso mesmo, a mulher tem que comprar máquina de tricô, isso, mas é justamente denunciar, apontar, digamos assim, mostrar isso que tá dito. Vocês já viram não sei se vocês acompanham no Instagram, tem já tô terminando, tá, pessoal? Última coisa aqui. Vocês acompanham um perfil que chama... Deixa eu ver se eu acho aqui. É da A Confinada. Vocês já leram uma tirinha chamada A Confinada? Esqueci o nome do perfil do autor. Acho que é Leandro Assis, o cartunista. O ilustrador, na verdade. Depois, se quiserem dar uma olhada, é Leandro _Assis _ilustrador. Ele faz umas tirinhas muito contemporâneas, assim, muito do que a gente tá vivendo. E às vezes ele coloca um discurso na boca de uns personagens que fala, meu, que horror. Mas você fala assim, cara, que horror eu ver isso escrito aqui, mas eu já ouvi alguém falando isso. Um tio, um primo, alguém na rua, eu já vi essa situação, eu sei que ela é verídica. Então, a intenção dele, quando ele coloca isso, não é necessariamente confirmar ou contribuir ou dizer que ele concorda com aquela fala, mas é justamente expor.
É justamente mostrar que aquilo acontece. Então, aqui quando o cartunista está escrevendo isso, ele não está fazendo isso para falar, é isso aí, vamos continuar aí, mulherada, a fazer corte e costura, porque mulher só pode fazer corte e costura. Não, o objetivo dele é mostrar que ainda o machismo é uma estrutura tão estrutural que mesmo com toda essa evolução tecnológica, ainda na cabeça de algumas, isso ainda é só uma maneira de evoluir. A tecnologia ela acaba servindo para só dar ela só dá um update, digamos assim, nas práticas que continuam as mesmas. É como se elas só fossem atualizadas a configuração delas, mas na base elas continuam as mesmas, porque é o que ela quer aprender tricô. Então, percebam isso. Deu para entender? Porque se a gente coloca aqui, se a gente marcasse ela, a gente estaria dizendo que o autor da tirinha, o Kino, ele fez isso com a intenção de reproduzir o machismo. E a tirinha, ela tá justamente tentando ironizar isso que acontece, né? Que a gente ainda vê muitas mulheres se colocando num discurso de discrepância, né? Entre homens e mulheres, e mesmo com uma roupagem mais atual. Beleza, pessoal? Listo? Dúvidas? Angústias? Não?